Acha que a mão do seu amigo vai dar um bom caldo? Você claramente aprimorou seu senso de humor. Mas não somos canibais, Geralt. Peguei um pedaço de pele da mão. É suficiente para preparar a ressonância. E o que fez com o resto? Eu cremei, como dita nosso códice. Um corvo me diz que você adquiriu o ingrediente necessário. Enviou seus espiões atrás de mim? Meus observadores. Se algo desse errado, eu poderia então chegar logo para ajudar. Fiquei bem sozinho, mas agradeço a preocupação. Vai precisar de muito tempo ainda para preparar a ressonância? Comentou de um último ingrediente também. Isso, temo, pode ser um problema. Veja, para usar a poção para evocar as memórias de alguém, a solução precisa conter o sangue de outro espécime da mesma espécie. Não devia ser um problema. Conheço um vampiro superior que deve estar disposto a ajudar. Certo, Regis? Receio que não seja tão simples. Enquanto você estava lá fora, revirei tudo procurando um substituto, mas, infelizmente, não existe um. Não sei se entendo qual o problema. Não podemos tirar um pouco do seu sangue? O sangue precisa estar em estado agitado. Como sei que sabe, vampiros superiores podem mudar seu exterior corpóreo. Se a pele muda, a composição química do sangue muda. Para resumir a longa história, preciso me induzir a um estado de alta excitação psicocinética. Numa palavra, loucura, raiva, e isso tende a ser muito, muito perigoso. Perigoso? Por quê? Digo, você ainda vai ser você, certo? Verdade, mas estarei altamente agitado e em um estado de fúria. Sabe melhor do que eu que a fúria não pode ser controlada. Se você já viu um vampiro enraivecido, você sabe muito bem que todos que estiverem próximos estarão em grave perigo. E como vamos lidar com isso? Prefiro que você não me ataque com as garras pra fora. Somos dois. Mas não se preocupe. Pensei em tudo minuciosamente. Em breve darei os detalhes. Certo. Então o que você quer fazer? Vamos visitar Teshamutna, uma antiga propriedade de vampiros. Lá acharemos jaulas suspensas. Entrarei em uma, serei confinado. Você vai atrair monstros para lá. E estes monstros você matará. O sangue derramado será profuso, abundante o bastante para que o cheiro me leve à loucura selvagem. Teshamutna. Como é lá? É um lugar de tormento. Uma câmara de tortura. Há muito tempo, pouco depois de chegarmos a este mundo, um de nós, Kagmar, desenvolveu um gosto e uma lascívia tão grande por sangue humano que em uma noite ele podia beber um vilarejo inteiro. Isso causou problemas para toda a espécie. As pessoas comuns se cansaram logo de viver sobre o medo constante. Começaram a nos caçar, buscando ajuda de magos e bruxos para nos encontrar. E daí? Eles nunca tiveram nenhuma chance de matar vocês. Mas eles eram chatos. Me perdoe a comparação. Mas quando você gostou de mosquitos unindo ao redor de sua cabeça, em todo caso, os outros vampiros decidiram que algo devia ser feito. Kagmar teria que ser capturado e punido. Aparelhou-se uma câmara de tortura na masmorra de Teshamutna. Lá dentro, uma jaula feita de composto especial de prata, dalvinítio e aço de meteorito. Kagmar foi capturado e trancafiado naquela jaula. Ficou lá por mais de 2 séculos, levado à fúria repetidas vezes, incapaz de fugir. Por isso, sei que a jaula aguentará a fúria a qual levaremos a minha humilde pessoa. Teshamutna. Como é? É um lugar de tormento. Uma câmara de tortura. Há muito tempo, pouco depois de chegarmos a este mundo, um de nós, Kagmar, desenvolveu um gosto e uma lascívia tão grande por sangue humano que em uma noite ele podia beber um vilarejo inteiro. Isso causou problemas para toda a espécie. As pessoas comuns se cansaram logo de viver sobre o medo constante. Começaram a nos caçar, buscando ajuda de magos e bruxos para nos encontrar. E daí? Eles nunca tiveram nenhuma chance de matar vocês. Mas eles eram chatos. Me perdoe a comparação. Mas quando você gostou de mosquitos unindo ao redor de sua cabeça, em todo caso, os outros vampiros decidiram que algo devia ser feito.
Kagmar teria que ser capturado e punido. Aparelhou-se uma câmara de tortura na masmorra de Teshamutna. Lá dentro, uma jaula feita de composto especial de prata, dalvinítio e aço de meteorito. Kagmar foi capturado e trancafiado naquela jaula. Ficou lá por mais de 2 séculos, levado à fúria repetidas vezes, incapaz de fugir. Por isso, sei que a jaula aguentará a fúria a qual levaremos a minha humilde pessoa. Não vejo razão para perder tempo. Teshamutna. Me leve até lá. Em um momento. Só uma última coisa. O que foi isso? Sangue. O último favor que o corpo me fez. Também peguei um pouco de sangúrium. Uma solução que aguça o olfato. Uma gota de sangue deve cheirar como um galão para mim agora. Está louco? Você é um viciado em recuperação. Sua indignação me aquece o peito, Geralt. Mas precisa continuar calmo. Não tive escolha. Do jeito que está, o dado já rolou. Passou da hora de irmos para Teshamutna. Já estou tonto e você está começando a ter um cheiro saboroso. E você está começando a me assustar. Chegamos. A câmara de sacrifícios de tortura e tormento fica no subsolo. Certeza de que sabe o que está fazendo? Só posso esperar que sim. Por favor, vamos. Quanto mais demorarmos, menos controle terei sobre a minha mente. Prefiro não machucá-lo. Você vai na frente. Perfurosos. Aqui deve ser mais perto de onde se alimentam. Correto. Eu avisei que haveria perigo. Para além dessa parede, Uma antiga masmorra dos vampiros. Já vi muitas coisas na vida, mas nada parecido com isso. Ora, que honra! Um homem com tamanha riqueza de experiências e eu estou prestes a mostrar algo novo a ele. Agora, vamos abrir. Como, diabos? É uma antiga forma de proteção contra visitantes indesejados. O mecanismo que solta o trinco só reage ao sangue de vampiros superiores. Mecanismos complicados, um esconderijo de vampiros, fortificado, seguro. Alguma vez Toussaint deve ter sido importante para a espécie. Sempre será. Durante a conjunção, o portal do nosso mundo para este abriu nesta terra e nenhuma outra. Foi o primeiro lugar que vimos. A vítima foi estripada. Intestinos arrancados para fora. Perfurosos roeram este cadáver repetidamente. Vamos, chegue mais perto.
A vítima foi estripada. Intestinos arrancados para fora. Perfurosos roeram este cadáver. Repetidamente. Pecuária e preservação humana? Isso é sério? O autor observou humanos, seus comportamentos ao longo de muitos anos que passou reproduzindo-os. Questionável moralmente, mas uma investigação aprofundada do assunto. Este lugar. Há um mal aqui. Há morte suspensa no ar. Sim. Muitas criaturas deram o seu último suspiro aqui. Há glifos talhados na pedra. Já estiveram cobertos de sangue.
significam algo? Eles são emblemas, símbolos de o que chamaríamos de tribos, dispersas pelo mundo depois da conjunção. Meus ancestrais os colocaram aqui para lembrar de nossas origens. O que este símbolo significa? É o símbolo dos Tedet. Aqueles que foram para o leste, além das Montanhas Azuis. Parece que sua espécie construiu uma bibliotecazinha peculiar. De fato, embora eu, pessoalmente, não tenha colocado as mãos nela. E este aqui? De qual tribo é? Garshan, minha tribo, e Yad-Dazlav. Nós dois permanecemos nesta parte do mundo. O que este símbolo significa? É o símbolo dos Tedet. Aqueles que foram para o leste, além das Montanhas Azuis. E este aqui? De qual tribo é? Garshan, minha tribo, e Yad-Dazlav. Nós dois permanecemos nesta parte do mundo. Não estamos longe, Geralt. Celas? Para quem? Essa parte da nossa história é terrivelmente vergonhosa. Prefiro não trazer à tona os demônios do passado, se não se importar. E este aqui? De qual tribo é? Garshan, minha tribo, e Yad-Dazlav. Nós dois permanecemos nesta parte do mundo. E este aqui? De qual tribo é? Garshan, minha tribo, e Yad-Dazlav. Nós dois permanecemos nesta parte do mundo. De quem é este glifo? Amor, eles se aventuraram pelos oceanos. E este aqui? De qual tribo é? Garshan, minha tribo, e Yad-Dazlav. Nós dois permanecemos nesta parte do mundo. De quem é este glifo? Amor, eles se aventuraram pelos oceanos. O que este símbolo significa? É o símbolo dos Tedet. Aqueles que foram para o leste, além das Montanhas Azuis. O que este símbolo significa? É o símbolo dos Tedet. Aqueles que foram para o leste, além das Montanhas Azuis. De quem é este glifo? Amor, eles se aventuraram pelos oceanos. De quem é este glifo? Amor, eles se aventuraram pelos oceanos. E este aqui? De qual tribo é? Garshan, minha tribo, e Yad-Dazlav. Nós dois permanecemos nesta parte do mundo. O que este símbolo significa? É o símbolo dos Tedet. Aqueles que foram para o leste, além das Montanhas Azuis. E este aqui?
De qual tribo é? Garashan, minha tribo. Yad-Dazlaf. Nós dois permanecemos nesta parte do mundo. De quem é este glifo? Amuro. Eles se aventuraram pelos oceanos.
E este aqui? De qual tribo é? Garashan. Minha tribo. Yad-Dátlav. Nós dois permanecemos nesta parte do mundo. De quem é este glifo? Amuro. Eles se aventuraram pelos oceanos. O que este símbolo significa? É o símbolo dos Tedet. Aqueles que foram para o leste, além das Montanhas Azuis. O que este símbolo significa? É o símbolo dos Tedet. Aqueles que foram para o leste, além das Montanhas Azuis. Lugar charmoso. Mas para que todas essas jaulas? Falou de um só vampiro preso aqui. Sim, bom... Veja, o humanitarismo não era praticado pelos meus ancestrais. Concluíram que Kagmar seria melhor punido com o tormento do cheiro de sangue que ele não poderia provar. Então, eles também mantiveram humanos aqui. Humanos cujo sangue eles lentamente derramaram. Kagmar protestava e se enfurecia de dor enquanto esses humanos sangravam até morrer. Trataram eles como gado, como presa viva. Gostaria de poder voltar no tempo. Negar isso, mas infelizmente não posso. Só posso sentir vergonha pelos meus irmãos. Não se culpe tanto. Você não podia ter feito nada a respeito. Vamos trabalhar. Bom, isso foi constrangedor, certo? Preparei as iscas. Faça a gentileza de posicioná-las. Idealmente nas entradas dos túneis. O cheiro vai se espalhar com mais eficácia. Coloque a isca nas entradas do túnel. Os monstros sentirão o cheiro mais rapidamente. Quando penso em como esses túneis chegaram aqui, me dá arrepios. É a ordem natural das coisas. O lugar fedia de morte e atraía os necrófagos. Isso vai aguentar? Não parece nada especial. Se sentindo bem, Regis? Como me sinto não importa. Meu sangue agitado e transformado. É isso que importa. É o que precisamos para salvar Dátlav. Se sentindo bem, Regis? Como me sinto não importa. Meu sangue agitado e transformado. É isso que importa. É o que precisamos para salvar Dátlav.
3 prontas. Falta uma. Acha que vai dar certo? Espero que sim. O cheiro de carne é tão denso que aposto que é reconhecível até em Novigrad. Isso vai aguentar? Não parece nada especial. Eu falei. Gagmar ficou dentro dela por mais de 2 séculos. As aparências enganam. Iscas prontas. E agora? Entrarei na jaula. Você deve me acorrentar lá dentro. As barras são feitas de uma liga que me impede de transformar em névoa. Estava achando que você não ia querer. Sentirei uma dor imensa. E só vou pensar em fazer a dor cessar. Não tenho como saber o que farei. Temos que nos apressar. Os monstros farejaram as iscas e tudo está começando a girar. É o sangue. Alguém que nunca experimentou a sede de sangue de um vampiro não sabe o que é sede de verdade. Talvez a gente precise de uma palavra de aviso. Sabe, algo pra você dizer quando não puder aguentar mais. E o quê? Você faria depois de eu dizer? Sei lá, acalmar você, de alguma forma. Por favor, você não vai conseguir. Temos que passar por isso e é só... Regis sentiu o cheiro do sangue. O quê? Perdeu a calma? Segurando as pontas aí. Fica cada vez pior. Mas eu ouço. Ótimo. Que ouço mais. Aguente, vou soltar você.
Precisa aguentar um pouco mais. O sangue vai secar em algumas horas. O cheiro não vai mais. Vou te tirar daqui. A poção. Não pode terminá-la nesse estado. Me diga como. Eu vou ajudar. Está melhor? Longe do ideal, e ainda vai demorar um tempo até eu me recuperar completamente. Mas sim, um pouco melhor, obrigado. Nem imaginava que seria assim. Você não me disse. Não precisamos falar disso. Precisamos. Porque se eu soubesse que você se sujeitaria à tortura... O que você teria feito? Encontrado Detlef de outro jeito. Não quero que você use outro jeito. Isso ocorreu a você? Não. Porque pensei que nenhum ser jamais se sujeitaria voluntariamente a esse tipo de dor. Vocês, vampiros, não são diferentes de nós nisso. Te disse. A dor é o meu modo de pagar minha dívida. A enorme dívida que tenho como Detlef. Se tivesse que fazer de novo, faria, sem pestanejar. Ressonância está pronta. Tem certeza que seguiu a fórmula? As proporções foram exatas? O tempo de preparo preciso? Isso é importante, Geralt. A menor variação teria um alto preço, até para um bruxo. Relaxe. Tenho experiência com o preparo de poções. Muito bem. Sendo assim, vamos lá. Com licença. Só preciso de um momento. Você pulou a fila, senhor. Mas, Conde, senhor, você precisa entender. Eu tenho uma reunião... Senhor, você é o próximo. Sente-se, por favor. Este cavalheiro estava aqui primeiro. Se afaste ou irá se arrepender. Falha minha. Não perceber que ele era seu amigo, Conde. Foi então que eu ordenei a ele dar o lugar e sair da banca. Se você tivesse visto a cara dele. Mostramos a ele, não foi, Detlef? E aí mamãe insistiu para comprarmos o moinho. Curioso, não? Mas pelo menos tem uma história para contar aos amigos. Perdão. O quê?
Finalmente acordou. Você se contorceu como um esquilo preso numa armadilha. Temi que você agonizava, que você tinha partido. Não foi mesmo agradável, mas funcionou. O que você viu? Delacroix. A morte dele não se deu facilmente. Parece que Detlef fez amizade com ele. Ainda assim o matou e picotou o cadáver. Depois ele foi tomado pela fúria, remorso. Cortou a mão que tinha cometido o assassinato. Interessante. E totalmente diferente do Detlef que conheço. Viu algo mais? Vi um momento. Delacroix fez algo generoso. Foi gentil com Detlef. Acho que pode ter sido o início da amizade deles. Por que incerteza? Não tinha nada de extraordinário. Situação comum, cotidiana mesmo. As visões eram para surgir de emoções fortes. Claramente a situação provocou tais emoções em Detlef. Lembre-se, ele depois matou Delacroix. Matar alguém que se tornou importante para nós certamente evoca emoções fortes. Vampiros não são diferentes. Você viu algo mais? Tinha sim. Apareceu 2 vezes na visão. Uma banca de engraxate. Detlef conheceu Delacroix lá. E voltou depois de matá-lo, na verdade. Peculiar? Sinto que já vi o garoto. O engraxate. Topei com ele em algum lugar no distrito portuário. E parecia que ele conhecia o Detlef na visão. Isso seria ainda mais estranho. Devíamos talvez conversar com o rapaz, embora eu não espere qualquer revelação. É a nossa única pista. Vou falar com ele. Vem junto? Me juntarei a você depois, se não for um problema. Ainda não me sinto forte o bastante para sair. Justo. Descanse. Volto assim que descobrir algo. Agora não, Geralt. Eu não poderia dar um passo sem a sua assistência. Agora não, Geralt. Eu não poderia dar um passo sem a sua assistência.
É isso aí, carpeado! Anda! Corra, carpeado! Vamos lá! Vai com calma. Vai! Vai! Mais rápido! Melhor dar mais uma olhada. Cheio. Estranho. Bastante bonito. Vai ficar ótimo na casa.
É isso aí, carpeado! Corra, carpeado! Vamos lá! Me mostra o lugar, rapaz. Vamos! O livro do amor é longo e chato. Ninguém consegue erguer aquela porcaria. Um alqueire de barreiras cansa mais que essa sua espada. Dia.
Inacreditável. Vocês gostassem de trabalhar igual gostam de dançar e beber? Gostei de você desde o começo. Todo bruxo que já conheci era gente boa. Qual é o fruto de tanto trabalho? Vai o dia, fica o trabalho. Tem uma filha, viu? Na época de casar, viu?
No que posso ajudá-lo, senhor? Tô começando a gostar do lugar. Talvez a gente possa continuar restaurando mais coisas. O que você acha, Barnas? Como desejar, senhor. Vamos cuidar da casa ou dos pátios desta vez? Ao que parece, se eu investir um pouco de dinheiro, posso deixar a casa mais funcional. Concordo plenamente, senhor. Com toda certeza. No caminho, eu coletei armaduras belamente trabalhadas, muito bem feitas. Algumas delas ficariam perfeitas expostas aqui. Concordo. Daria um ar mais de bruxo às acomodações. Devo pedir os estandes já, senhor? Sim, só certifique-se de que sejam resistentes e com um acabamento bonito. Não precisa nem dizer, senhor. Não há nada pior do que uma armadura esplêndida num estande inferior. Neste mesmo horário, amanhã, eles estarão prontos para expor suas peças mais belas. Há algo mais? Qualquer coisa que o senhor precisa? Um novo estande de armas seria útil. Tenho armas interessantes que gostaria de exibir. Conheço uma loja de carpintaria na cidade que faz de madeira mais humilde as peças mais belas. É só ordenar. Tá legal. Encomende os estandes. É claro, é pra já. Estimo que dentro de um dia, no máximo, eles devem chegar. Há algo mais? Qualquer coisa que o senhor precisa? Quer saber? Mudei de ideia. Não tô afim de falar de redecoração hoje. Mas queria perguntar sobre outra coisa. Ficarei feliz de responder a qualquer pergunta sua, senhor. Tô começando. Com todo... Que tal umas rodadas de Gwent, Barnas? Oh, com muito prazer, senhor. Pronto? E vença o melhor. Deseja jogar contra alguma facção específica, senhor? Na verdade, não. Pode escolher.
Meus parabéns pela vitória. Vamos continuar jogando? Talvez mais tarde. Tenho algo para resolver agora. Como desejar, senhor. Obrigado. Preciso voltar aos meus assuntos. Até mais. Obrigada por me deixar ficar. Não lembro da última vez que estive tão feliz. Até mais. Cuide-se, bruxo. E lembre-se, você sempre tem comida quente aguardando o seu retorno. Gostassem de trabalhar igual gostam de dançar e beber. As renovações estão progredindo? Muito bom mesmo, senhor. Nesse ritmo, Corvo Bianco logo recuperará a sua antiga glória. Obrigado. Preciso... Todo dia a mesma coisa. Vinho, Qual é o mais fruto desse de vinho tanto maldito. trabalho? É o bastante. Uma coluna toda torta. Todo dia a mesma coisa. Vinho, mais desse vinho maldito.
Amaldiçoado. Pois o fogo há de devorar. A confusão, às vezes é assustador. Ao seu dispor, meu bom homem. Viver em Buclero custa muito dinheiro. Noção de ordem Mas é essa? morrer? Por que ninguém faz nada? Morrer é sempre de graça. Será que era mesmo necessário? O que está acontecendo? Ah, o anúncio, não é? Você é um bruxo, mestre? Barulhos no cemitério. Eles estão incomodando você? Sim, sim. E parece que estou sozinho nisso. Isto é, ninguém se deu ao trabalho de tomar alguma medida. Embora todos devam ouvir a barulheira. Eu levei a questão à guarda do Cal. Eles alegam não terem encontrado nada, mas não tenho certeza de que se deram ao trabalho de averiguar. O que me resta fazer? Será que eu mesmo deveria vasculhar o cemitério? Os barulhos são bem regulares? Todas as noites. Eu moro ao lado, eu escuto em alto e bom som. Como se alguém tivesse enfiado uma corneta no meu ouvido. Arg, arg, ferg. Então pancada, batida. Como se uma ursa tivesse batido com a cabeça num armário. Sei bem o que quer dizer. Os barulhos são bem regulares? Todas as noites. Eu moro ao lado, eu escuto em alto e bom som. Como se alguém tivesse enfiado uma corneta no meu ouvido. Arg, arg, ferg. Então pancada, batida. Como se uma ursa tivesse batido com a cabeça num armário. Sei bem o que quer dizer. Quanto ganharei por isto? Quanto você quer? O quê? Isso é demais. Não creio que tenha essa quantia. O que me diz de um desconto de festival? Por conta do... torneio? Combinado. Certo, vou cuidar disso. Houve vítimas? Alguém desapareceu recentemente? Ou estamos falando apenas de ruídos? Ninguém se feriu. Graças aos deuses. Por quê? Acha que pode ser um monstro? Pode ser, mas não necessariamente. Talvez sejam ladrões de túmulos, vagabundos. Isso é o que veremos. Não posso dizer ao certo o que seria pior. Seja lá o que for, que os deuses o acompanhem, mestre. Devagar e sempre. Vinho vence a corrida. Será que era mesmo necessário chamar um bruxo? Ao seu E os nossos dispor, cavaleiros? meu bom São homem. um bando de Maria. Você não tem uma fera para matar? Por favor, senhor. Encontre a fera.
Já me esqueceu? Te emprestei dinheiro pro vinho. Oh! Não consigo ouvir nada, mas talvez dê uma olhada assim mesmo. Ah, que bolinhos lindos. Cripta da família Núragus. Como colocaram 4, 6, 8 pessoas ali? Minha saúde. Cripta da família Núragus. Como colocaram 4, 6, 8 pessoas ali? Este é o herói que podemos contratar. Bruxo, abra os olhos desses descrentes.
Solidão e liberdade supremas. Deveria ter um preço depois disso. O túmulo foi escavado. Acontece que ladrões de túmulos não costumam gemer e gritar tanto. Rastros? A confusão, às vezes, é assustador. Tô tão infeliz e faminto. Pois não, senhor. Nunca confie em uma mulher. Lembre-se disso.
grama pisoteada e... calçolas. Não é o tipo de gemido que ele estava falando. Droga. Mais briga. Parece que há um barulho vindo das catacumbas. Então, o barulho está vindo daqui. Nenhuma alma. Estranho. Também não se parece com um covil de bruxa sepulcral.
Vamos acabar com isso. Pode ser barulhento, mas duvido que seja a fonte dos sons em questão.
Luigi Correntan. Morreu no dia do memorial de San Zuadan. Os barulhos começaram bem nessa hora. Bastante recente. O funeral não foi há muito tempo. Destruído, como se alguém tivesse jogado contra a parede. Aqui jaz Margot de Correntan. Ouro. Não podem ser ladrões. Nenhum profissional deixaria isso pra trás. Sem sinal de monstros ou ladrões de túmulos. Só está meio bagunçado. Talvez este não seja o lugar, afinal. Estranho. O barulho está vindo daquele túmulo. Impossível. Tem algo errado. Preciso me esconder e ver o que acontece. Você preferiria ficar atirado o dia todo, mexendo nessas cartas como... Ah, não! É repugnante! De fato, muito melhor do que ficar em pé na porta do templo de Lebioda, murmurando preces da alvorada ao crepúsculo. Ingrato! Eu rezei por você, para que você se livrasse do jugo das apostas. Que belo trabalho! Até os deuses devem ter se cansado da sua ladainha. E você? Por que ainda está aqui? Esta é uma conversa particular. E qual é o motivo dessa discussão? Vá se ferrar! Não é da sua conta. Posso ajudar a resolver isso. Não sei o seu nome, mas você precisa me ajudar. Eu me recuso a passar a eternidade aqui ao lado deste herege. Tire-o da minha cripta imediatamente! Calma aí. Qual é o problema? Esta cripta é minha. E esta megera implica comigo até na morte. Uma eternidade de amolação. Uma desgraça. Como fui cega e tola ao me casar com ele? Ele é um escravo das cartas, pronto para apostar os próprios filhos em uma partida de Gwent. Uma vez, droga! E de brincadeira! Quantas vezes vou ter que explicar? E quem queimou nossa fortuna em uma estátua boba de Lebioda? Devoção. Esse foi o meu motivo. O profeta imortalizado teria transformado esta terra de blasfêmia e apostas. Como eu poderia saber que era uma fraude? Porque eu a avisei umas 500 vezes. Silêncio! Calem-se, vocês dois. A quem pertence esta cripta? Por direito. E precisa perguntar? É minha, da minha família, dos Correntins. Você é analfabeto? Verdade, mas meu dote serviu para recomprá-la daquele a quem você devia. Olhem só, se é para ter paz e tranquilidade aqui, um de vocês vai ter que ir. Preciso botar um dos dois para fora. Sim, leve-o. Por favor, faça-o. E eu irei lhe dizer onde eu escondi suas cartas da sorte. O quê?
Sabia que tinha sido você. Agora vai me expulsar da minha cripta e pagar com minhas cartas pelo serviço? Que maldição! Se eu tivesse essas cartas no torneio de Belhaven, ainda estaria vivo. A culpa é sua, que me esfaquearam até a morte. Praga maldita! Mataram você pelas suas dívidas. Não tive nada a ver com isso. Vamos. Por que dar ouvidos a esta piranha fanática? Veja bem, eu sei onde ela escondeu aquelas cartas. Eu mesmo vou lhe dizer. Assim que você a expulsar. Preciso pensar sobre isso. Muito bem. Preciso tirar um deles de lá. Assim falou o profeta Lebioda. Não jogarás por dinheiro. Depois disso, ele imediatamente acrescentou: pois vocês não deixarão ninguém para mim. Herege, cale a boca. Não falarei mais com você. Não, não. Eu que não falarei mais com você, velha rameira. Desculpe, mas não estou com humor para isso. Não vou falar com ninguém enquanto ela estiver aqui. Tirem-na. Aqui jaz Margot de Correntan. Desculpe, mas não estou com humor para isso. Não vou falar com ninguém enquanto ela estiver aqui. Tirem-na. Louis de Correntan. Eleve suas preces ao profeta Lebioda em seu nome. Vejo que você caiu na baboseira daquela rameira devota. Raios! Pois bem, escute, eu tenho um pedido. Seja um bom rapaz e me coloque na Câmara da Sociedade dos Amigos de Gwent, de Beauclair. É logo ali. Você era membro? Aí é que está. Eu não era, mas gostaria muito de tê-lo sido. E me juntar a eles na morte não incomodará ninguém. Certamente não me incomoda. Eu vou fazer isso. Onde é a Câmara? Assim que entrar nas catacumbas, siga em frente. A Câmara estará à sua direita, perto do fim do corredor. Muito obrigado. No fundo das catacumbas. Certo. Vamos lá. Os corretos e honrados membros da Sociedade dos Amigos de Gwent de Beauclair. É isso. Bata nele com mais força.
Os senhores também estão procurando aquele clube de Gwent? Mas que diabos? Quem é você? Quem o enviou? Tantas perguntas, tão poucas respostas. Nossa, temos um maldito filósofo. Peguem esse filho da puta snob, rapazes. Ah, se eu ganhasse uma coroa por cada vez que um bando desses... Isso deve servir. Certo. Já é hora da Margot pagar. Feito. Agora, onde guarda aquelas cartas? Saia da cidade pelo portão do Tanoeiro e então vire à direita. Nossa casa é fácil de ser reconhecida. Uma árvore adorna a placa sobre a porta. Eu enterrei o baú no jardim, embaixo de uma roseira. Árvore numa placa, uma roseira. Acho que entendi. Posso perguntar o que fez com Louis? De fato, ele não sabia fazer mais nada da vida, além de jogar Gwent. Mas eu ainda preferiria que ele não passasse a eternidade em uma vala ou uma latrina. Não se preocupe com isso. Achei um bom lugar para ele. Vai se sentir em casa. Adeus. Um bruxo! Somos Um bruxo? Para um fila para entregar mel no fiofó dele. Aqui é Becler, não uma província por vento. Reginaldo Dombre está de volta. Imperdível. Compre seus bilhetes agora. O que será que mamãe está fazendo para a ceia? O norte parece terrivelmente vago. Patrulhando de estômago vazio. Que lástima.